E por falar no pastor Domires e no seminário do Betel, meus irmãos, eu estou de férias. Graças a Deus por isso. E quando eu estou de férias, uma coisa que eu gosto muito de fazer é aquilo que eu não tenho tempo de fazer no período letivo, que é assistir filme e ler livros de ficção, livros não teológicos. E o meu livro favorito, e que também é um dos meus filmes favoritos, é O Senhor dos Anéis. Alguém aqui conhece O Senhor dos Anéis? Por favor, será que alguém conhece? Obrigado, estou orgulhoso da igreja. Senhor dos Anéis é o livro de um cara chamado J.R.R. Tolkien. E ele tem uma história fantástica. Ele conta a história de um rapaz chamado Frodo, que ele é incumbido da missão de destruir um anel mágico. Só que esse anel mágico, ele é um anel muito maligno. E ele tem que destruir esse anel. Porque o antagonista do filme, do livro, o vilão do filme e do livro, quer tomar posse desse anel para com esse anel escravizar todo o mundo. Em resumo, é isso aí. Só que para destruir esse anel mágico, que também é maligno, Frodo, ele precisa levar o anel até a fortaleza do inimigo. Porque o anel só pode ser destruído onde ele foi forjado. E a história do livro vai se passar na jornada que ele enfrenta, saindo da sua casa, da sua vida tranquila, dos seus afazeres, da sua tranquilidade, da sua comunidade, da sua vida aparentemente pacífica. Ele enfrenta uma jornada terrível, marcada por sofrimentos, por perigos, por problemas, até a fortaleza do inimigo para lá conseguir destruir esse anel. E tem uma coisa interessante, é que como esse anel ele é maligno, ele está o tempo todo tentando Frodo nas suas maiores fraquezas. Tentando corromper ele. E algumas coisas são bem interessantes durante essa jornada. Algumas coisas são interessantes. A primeira coisa que é interessante destacar nessa jornada que ele enfrenta é que algumas pessoas que saem com ele nessa jornada acabam morrendo no meio do caminho e não conseguem terminar. Eles não conseguem chegar até o final, mas eles dão a sua vida para cumprir a missão que eles receberam, de destruir um anel. Uma outra coisa muito interessante nessa jornada que Frodo enfrenta é que por muitas vezes ele quer desistir. Por muitas vezes ele quer jogar tudo para cima e voltar para o conforto da sua casa. Ele quer parar no meio do caminho, porque a jornada é muito difícil. E uma coisa que não permite que Frodo pare no meio do caminho e volte é porque do lado dele ele tem amigos. E um desses amigos é muito especial. É um cara chamado Sam, que é o melhor amigo de Frodo, e num determinado momento do livro, ele diz assim: Senhor Frodo, você não consegue mais carregar o anel. E eu não posso carregar o anel para você. Então eu vou carregar você. Aí ele vai lá e bota Frodo nos braços e vai carregando Frodo nos braços, porque ele não pode levar o anel, mas ele pode levar Frodo. E assim ele não desiste no meio do caminho. Mas no fim, dá um spoiler aqui para quem não leu o livro, desculpa. Mas no fim, quando ele chega no momento final, no momento decisivo da sua jornada, aonde ele precisa jogar o anel no fogo para que ele seja destruído, ele desiste. Ele chega no último momento e não consegue terminar a sua jornada. Falta força para ele naquele momento. Ele está fraco, ele está cansado e ele se dá por vencido. Acontece que na história do Senhor dos Anéis, um dos personagens que durante toda a história estava querendo pegar o anel aparece naquele momento, briga com ele. No meio da briga, a criatura morde a mão dele e arranca o anel com o dedo, com tudo. Cai no fogo, o anel é destruído, o livro acaba. Agora, por que eu estou falando sobre isso? Porque Tolkien, que escreveu esse livro, é um cristão. E a história que ele escreveu fala muito sobre as nossas vidas. A jornada da vida cristã que nós enfrentamos
ela também não é uma jornada fácil. Nós precisamos carregar o peso do nosso velho homem o tempo inteiro. Ele é como um anel maligno que está o tempo todo junto de nós, ninguém pode carregar no nosso lugar, e ele está o tempo todo nos tentando nas nossas maiores fraquezas, querendo nos fazer desistir da nossa caminhada. E é extremamente difícil não sucumbir a essas tentações e a essas vontades. E às vezes, a nossa própria vontade é fazer como Frodo e desistir, jogar tudo para cima. Porém, os cristãos, os filhos de Deus, têm uma coisa que Frodo não tinha e que os impede de retroceder. E para descobrir que coisa é essa, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Hebreus, no capítulo de número 12 e no verso de número 1. Nós leremos dos versículos 1 até o 17. E hoje, meus irmãos, nós meditaremos sobre a perseverança dos santos. Todos acharam? Leio de Hebreus, o capítulo 12, o verso 1 ao 17. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que lhes dirige como filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do seu Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina, pois Deus trata como filhos. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não desvie, antes seja curado. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Que não haja nenhum imoral ou profano, como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quiser dar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Vamos orar. Senhor Deus bendito, Deus de misericórdia e graça,
Deus de amor e de bondade. Invocamos o teu nome e te bendizemos, porque tu és Deus e não há ninguém que possa se comparar a ti. O Senhor tem falado ao nosso coração nesta noite. Nós temos ouvido, Senhor, e somos gratos por isso. Te pedimos então que continue falando, neste momento, através da sua palavra. Não, Senhor, por causa de mim, mas apesar de mim. Que nós possamos ser transformados e nos molde, Senhor, com o teu poder, a imagem de Cristo Jesus, para o louvor da sua glória, Senhor, e para que todos os povos te louvem. Senhor, nós te pedimos, nos faça, Senhor, sinais, nos faça, Senhor, instrumentos da tua vontade, para que possamos alcançar esse mundo. Em Cristo, a quem tudo pertence, nós te louvamos e te bendizemos. Amém. Meus irmãos, nós estamos em uma série de sermões no livro de Hebreus. Hoje é um sermão especial, porque nós já estamos começando a chegar no finalzinho da nossa carta. Nós estamos no capítulo de número 12. O tema da nossa série de sermões que nós demos desde o início é Jesus, maior que tudo e que todos. Isso porque essa é a grande proposta que o autor do livro apresenta. E os irmãos já estão carecas de saber disso. Ele vai apresentar nos capítulos 1 até o 4 que Jesus ele é maior do que os anjos, maior que Moisés, maior que Arão. E ele faz tudo isso com um propósito. Apesar de Jesus ser maior do que todos, existem crentes em Jesus que estão abandonando a sua fé. Eles estão apostatando, eles estão deixando a fé em Cristo. Isso é algo terrível. Então o autor aos Hebreus passa a argumentar com essas pessoas para que eles sejam fortalecidos na fé. De modo que, como eu disse, no capítulo 1 ao 4, ele faz isso apresentando a supremacia de Cristo. Jesus Cristo super exaltado, acima dos homens, dos anjos, de Moisés, de Arão, de Josué. A partir do capítulo número 5 em diante, ele começa a enfatizar a supremacia do sacerdócio de Cristo. Como Cristo ele é um salvador maior do que qualquer um poderia imaginar, e a sua obra de salvação, de redenção foi tão perfeita, que qualquer um que abandone ela por qualquer outro motivo não passa de um louco. E então, no capítulo de número 11, o autor agora vai para uma questão mais prática. E ele começa a dar exemplos de perseverança na fé. O capítulo 11 é especial porque é o que nós chamamos de galeria dos heróis da fé. Nós vimos isso no sermão do domingo passado. Desculpe. Nós vimos isso no sermão do domingo passado. Pessoas que ouviram a palavra de Deus, pessoas que foram tocadas por Deus e permaneceram fiéis até a morte, tendo em vistas a promessa que haviam recebido e não retrocederam. São pessoas que o autor vai dizer que a terra não era digna delas e que elas morreram sem ver a promessa cumprida, mas confiando naquele que havia prometido. E o autor termina o capítulo 11 dessa forma. E agora nós chegamos até o capítulo 12. E no capítulo 12 ele vai argumentar a partir disso. A partir da vida destes homens que perseveraram na fé, nós somos convocados também a perseverar na nossa fé. A grande verdade eterna que esse texto nos traz é que os filhos de Deus perseveram em santidade para a vida eterna. A pergunta que nós fazemos é como eles fazem isso? O que lhes garante essa perseverança? Porque eles conseguem fazer ou não? E para responder estas e outras perguntas, o texto nos vai trazer algumas palavras de ânimo, algumas palavras de consolo e algumas palavras de incentivo. Hoje pela manhã, na nossa BD, nós encerramos o módulo de igreja missional. Encerramos o nosso módulo sobre missões desse ano. Já estou abrindo o convite, semana que vem, venham assistir a próxima aula do próximo módulo com a nova professora, vai ser um conteúdo fantástico.
Mas hoje de manhã vocês me viram aqui trovejando com o conteúdo. Mas essa noite, eu trago aos meus irmãos, da parte de Deus, uma palavra de incentivo, uma palavra de ânimo, para que possamos perseverar na jornada na qual nós somos propostos a caminhar. Sem mais delongas, vamos voltar os nossos olhos para o texto sagrado mais uma vez. O capítulo de número 12 vai começar trazendo a primeira palavra de ânimo. E a primeira palavra de ânimo que o autor nos traz é que a perseverança dos santos foi testemunhada com sangue. A perseverança dos santos foi testemunhada com sangue. Observe então o versículo número 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. E quando ele fala sobre essa nuvem de testemunhas, ele está falando sobre aqueles heróis da fé que ele falou no capítulo anterior. Ele está falando sobre Abel, sobre Abraão, sobre Sara, sobre Jacó, sobre Moisés. Pessoas que viveram a sua vida devotada a Cristo. Pessoas que não apenas viveram, mas que também morreram pela fé em Cristo Jesus. Essas pessoas deixaram um testemunho para a igreja. Essas pessoas deixaram um testemunho para nós. E que testemunho é esse? É que é possível sim o justo viver pela fé. E Josh McDowell, ele vai falar no seu livro Mais que um Carpinteiro, que esse testemunho que os apóstolos posteriormente, no período do Novo Testamento, no século I, o testemunho que eles deixaram é um testemunho tão confiável, porque foi assinado com o próprio sangue deles. A pergunta que o Josh McDowell faz é: você morreria por uma mentira? Sabendo que é mentira? Você daria a sua vida por algo que você sabe que não é verdade? Ora, se os crentes do primeiro século, se os apóstolos e os discípulos de Jesus deram a sua vida pela mensagem do Evangelho, pela mensagem que Cristo ressuscitou, pela mensagem da salvação, pela mensagem da justificação, pela mensagem da redenção, se eles morreram por isso, é porque é verdade. Eles viram e ouviram Jesus Cristo, Filho de Deus, caminhar sobre a terra, morrer e ressuscitar dos mortos. E eles não poderiam negar, eles não poderiam deixar de falar aquilo que eles viram e ouviram. Eles não poderiam negar-se a testemunhar. E o testemunho deles ecoa até hoje. Tertuliano, outro pai da igreja, ele disse que o sangue dos mártires era a semente da igreja. Esse é um fato histórico interessante. Dizem que nos primeiros séculos, nos séculos 1, 2 e 3, a igreja de Jesus estava sendo perseguida. E a vontade tanto do Império Romano como dos judeus extremamente conservadores era destruir, apagar a igreja de Jesus. E esse é o contexto que a igreja a quem essa carta foi escrita está vivendo. Um contexto terrível de perseguição. Eles queriam apagá-los da face da terra. Porém, Tertuliano disse que o sangue dos mártires era a semente da igreja, porque para cada crente que eles matavam, mais crentes surgiam. Nós conhecemos, meus irmãos, tantos relatos de homens e mulheres de Deus que deram as suas vidas como sacrifício para testemunhar a salvação que há em Cristo Jesus. Portanto, meus irmãos, cercados por essa tão grande nuvem de testemunha, também nós devemos nos livrar de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e correr com perseverança, assim como eles também correram. E se correr com perseverança significa correr para a morte. Ora, é para essa morte que devemos correr. Por quê? Segue o texto. Tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé,
Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Por que nós podemos correr ousadamente de encontro à morte? Não é apenas porque Abel, Abraão, Jacó, Moisés, Arão, Josué, não é apenas porque eles fizeram isso, mas é porque maior do que todos eles está o nosso Cristo. Jesus Cristo, sendo Deus, se fez homem, sendo rico, se fez pobre. Ele a si mesmo se humilhou, assumindo a forma humana e tendo achado-se em forma humana, ele assumiu a forma de servo e como servo foi obediente até a morte e morte de cruz. A perseverança dos santos, ela foi assinada com o sangue dos heróis da fé. Mas ela também foi assinada, e principalmente assinada com o sangue de Jesus. Ele é a testemunha final. Ele é a testemunha maior. Ele é aquele pelo qual nós prosseguimos. Ele é aquele pelo qual nós vivemos, nos movemos e existimos. Porque nós somos seus filhos, nós somos criação dele. O autor aos Hebreus, ele convoca a igreja a perseverar na sua caminhada. Porque ele diz, lembre-se de Cristo. O que foi que Cristo suportou? O que foi que ele sofreu? Para que nós pudéssemos prosseguir. Para que nós pudéssemos suportar. Para que nós pudéssemos alcançar o grande galardão. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo. Mas para quê? Para que vocês não se cansem e nem desanimem. E o terceiro testemunho que o autor nos apresenta, o terceiro sangue que testemunha acerca da perseverança dos santos, além do sangue dos heróis da fé e do sangue do próprio Cristo, é o nosso. Olha só. Versículo número 4. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Olha que interessante. Sabe o que ele está querendo dizer aqui? É mais ou menos assim. Veja os heróis da fé. Eles morreram testemunhando daquilo que eles viviam. Veja Jesus Cristo. Ele morreu testemunhando daquilo que ele trouxe, da salvação que ele conquistou com a sua vida. Veja então você. Na luta contra o pecado, você já resistiu até derramar o próprio sangue? Certamente a resposta é não. E como ela é não, então o que ele está dizendo é, falta um pouco mais. Dá para resistir um pouco mais. Dá para avançar um pouco mais. Dá para ir mais. Em O Senhor dos Anéis, o livro encerra. Frodo só consegue completar a sua missão ao custo dos dedos da sua própria mão. Ele só consegue se livrar do anel depois que ele derrama o próprio sangue. Curioso, né? Da mesma forma, nós ainda temos muito que resistir. Muitas vezes nós chegamos a um ponto e dizemos, eu não aguento mais. Eu vou parar por aqui. Está duro demais. Está difícil demais. Eu não quero mais ir à igreja. Eu não quero mais saber de igreja. Eu não quero mais saber de Jesus. Eu não quero mais saber dessas coisas. De fato, a caminhada é árdua. Mas deixa eu ser sincero com você. Jesus lhe enganou? Ora,
Quando ele chamou, ele disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O caminho pelo qual os crentes trilham até chegar até o céu, até chegar a Cristo, é um caminho duro pra caramba. É um caminho de sofrimento, de dor e dificuldade. Mas Jesus também disse: tenho-vos dito essas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Meus irmãos, se você está pensando em parar, se você está pensando em desistir, se você está se sentindo fraco, cansado, eu lhe digo esta noite: avance. Não pare. Os mártires não desistiram. Os heróis da fé do Antigo Testamento não desistiram. Os heróis da fé do Novo Testamento, os apóstolos, os discípulos de Cristo, eles não desistiram. Jesus não desistiu. Então por que você haveria de parar? Você ainda não foi até o seu limite. E eu sei disso porque você está aqui, ora. Você ainda não resistiu até o sangue. Prossiga, meu irmão. Prossiga. Mas há uma coisa interessante aqui. Nós podemos nos perguntar: por que Jesus morreu? Por que nós queremos parar? E abrindo parêntese aqui, eu preciso falar sobre isso. O grande problema da humanidade é o pecado. O grande problema da humanidade é que nós somos totalmente depravados, miseráveis. Nós lutamos contra a nossa própria carne. Nós lutamos contra nós mesmos. Nós temos uma natureza pecaminosa, uma natureza má, uma natureza cruel. Romanos capítulo 3 vai falar no versículo 23 que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Uns versículos para trás, por volta do versículo 10, 11, 12 para frente, ele vai falar que não há ninguém que seja bom, não há ninguém que faça o bem, não há ninguém que busque a Deus. O livro de Efésios, capítulo 2, versículo 1, vai falar que todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados e éramos, por natureza, filhos da ira de Deus. Nós éramos inimigos de Deus. Nós temos uma natureza que caiu em Adão. Nós pecamos, nós somos pecadores. O rei Davi vai falar no Salmo 51, sou pecador desde que nasci, em iniquidade me concebeu minha mãe. E o próprio Martinho Lutero completou dizendo, não tenho outro nome senão pecador. Pecador é o meu nome, pecador é o meu sobrenome. Diante desse quadro, a questão é como pode então alguém perseverar em sua caminhada em busca da santidade? E agora nós chegamos na boa notícia. Na introdução do sermão, eu falei que os filhos de Deus tinham algo que Frodo não tinha. Vamos voltar os nossos olhos para o texto. Versículo de número 5. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do seu Senhor e nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Até o versículo 11. Suportem as dificuldades, recebendo como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina não é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para que vivamos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem,
para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Sabe qual é a boa notícia, meus irmãos? É que a perseverança dos santos, além de ter sido testemunhada com sangue, ela também é um dom de Deus. A perseverança dos santos é um dom de Deus. E isso está claro nesse texto. A primeira parte que nós observamos, dos versículos 5 até o versículo 8, nós percebemos que a disciplina de Deus é para os seus filhos. Deus disciplina a quem Ele ama. Deus, Ele não está preocupado em tratar, em cuidar, em disciplinar, em aperfeiçoar, em santificar, em purificar os ímpios. Deus está preocupado única e exclusivamente com os seus filhos. Em aperfeiçoar, em santificar, em purificar, em preservar para a salvação e para a vida eterna. O texto é muito claro quando ele vai dizer assim: suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? O problema é quando nós não somos disciplinados. Mas vou continuar. Se a gente observa um pouco mais, os versículos 9 e 10, ele vai deixar muito claro que essa disciplina que Deus dá aos seus filhos é para o bem, não é para o mal. Versículos 9 e 10. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. A disciplina de Deus, ela vem para o bem. Ela vem para a santificação. Ela vem para a preservação. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Eu acho que a maioria dos irmãos aqui, como eu, é de uma geração que aprendeu a respeitar os pais. A gente aprendeu a respeitar os pais e foi na base do chinelo e do cinturão. Alguns tinham os pais um pouco mais radicais. Tinha a vara da infância e da juventude, né? Aquela varinha de goiabeira, maravilhosa. Alguns experimentaram também o bom e velho cabo de vassoura. Eu vou parar por aqui, porque senão a gente começa a lembrar as coisas, todo mundo começa a chorar, melhor não. Mas vamos nos concentrar nesse ponto. Será que hoje nós olhamos para trás e não percebemos que valeu a pena ter sido disciplinado pelos nossos pais? Eu vou ser sincero com vocês, eu apanhei dos meus pais. E ter apanhado dos meus pais foi quem fez de mim um homem. O meu pai sempre dizia, e a minha mãe também, a vida bate com mais força do que eu. É melhor você apanhar em casa do que você apanhar na rua. É melhor você apanhar do seu pai do que você apanhar da polícia. Da mesma forma, Deus, em seu trato para com os seus filhos, no processo da santificação, Ele trata com disciplina. Ele trata muitas vezes com palavras duras. Não faz nem 10 minutos que eu estava dizendo aqui que o caminho para Cristo é a cruz, é a morte, que Ele diz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, que eu estava falando sobre derramar o próprio sangue. De fato, o caminho que Deus propõe aos seus filhos não é um caminho fácil. Mas vejam que texto maravilhoso, é um caminho de amor, é um caminho de cuidado, é um caminho de bênção. É um caminho de trato de Deus e que tem por seu fim a participação dos seus filhos na sua santidade. E a melhor parte, o versículo diz assim, o versículo 11,
Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. De modo, meus irmãos, que além da disciplina de Deus ser para os seus filhos, e além da disciplina de Deus ser para o bem, a disciplina de Deus é para a eternidade. Então, se a disciplina que nós enfrentávamos dos nossos pais, aquela surra bem dada ou aquele castigo merecido, era para nos tornar pessoas melhores para a nossa vida em sociedade, a disciplina de Deus ela é melhor, porque ela nos santifica para a vida eterna. Deste modo, eu me lembro então de João Calvino, nas suas Institutas, quando ele diz: e não há outra explicação de que alguns perseverem até o fim e outros desfaleçam na metade do caminho, porque a perseverança é um dom de Deus. Deste modo, Deus, meus irmãos, nos chama para ser santos. Todo mundo lembra aqueles textos levíticos que dizem assim: sede santos, porque eu sou santo. Só que o versículo seguinte, esse é o capítulo 20, versículo 7. Porém, no versículo número 8, ele vai dizer: eu sou Deus que lhe santifica. No momento em que Deus diz, seja santo porque eu sou santo, ele diz, eu sou Deus que lhe santifica. No momento que Deus nos chama, ele se responsabiliza. No momento que Deus nos salva, ele próprio inicia em nós um processo de transformação, um processo de santificação, um processo, meus irmãos, de regeneração, que vai trabalhando na nossa vida para nos tornar pessoas mais justas, pessoas mais parecidas com Cristo, até que Cristo seja formado em nós. A disciplina de Deus é como fogo depurando ouro, é como a pedra afiando ferro. É uma disciplina dura, mas é uma disciplina precisa. Ela é necessária e é o único caminho para a santificação e para a perseverança na fé. Você não é capaz de se santificar sozinho. Você não é capaz de perseverar por suas próprias forças. Eu estava falando há alguns minutos sobre a nossa natureza pecadora. A nossa natureza depravada. E agora eu volto para ela. Meus irmãos, se nós somos totalmente depravados, como? Eu lhes pergunto como nós conseguiremos então chegar aos céus? Não pelas nossas próprias forças. Nós não temos tal capacidade, nós não podemos fazer isso, mas nós ainda assim chegamos aos céus, porque Deus prova o seu amor para conosco, tendo Cristo morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. De modo que Cristo não apenas morreu, mas Ele ressuscitou. E como está vivo, Ele é poderoso para nos salvar e nos preservar em santidade para a glória de Deus Pai. O livro de Romanos, no capítulo de número 8, vai dizer que aqueles a quem ele de antemão conheceu. Romanos, capítulo número 8, vai dizer, pois aqueles a que ele de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, e aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele? E de graça todas as coisas. Quem fará alguma acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus quem morreu, mas também ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Meus irmãos, aqueles a quem Deus salva, Deus preserva. É um compromisso dele, com ele mesmo. E esse é o motivo pelo qual nós podemos chegar
ao fim da nossa jornada, diante do fogo da montanha, e não desistir. E ir até o final. E concluir a missão que nos foi dada. E completar o propósito que nos foi outorgado. Não por nossas forças. Porque nós somos fracos, deploráveis. Mas porque Deus é quem nos fortalece. Deus é quem fortalece os nossos passos para que possamos terminar a caminhada a qual nós começamos. Por fim, a perseverança dos santos, além de ter sido testemunhada com sangue, e além de ser um dom de Deus, ela também deve ser cultivada. A perseverança dos santos deve ser cultivada. Atente então para os versículos 12 até o versículo 17. Primeiro leiamos do 12 até o versículo 15. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Esforcem-se para viver em paz para com todos e para serem santos, pois sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuide que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. A perseverança dos santos ela deve ser cultivada, em primeiro lugar, na igreja. Precisamos lembrar que esse texto que nós estamos lendo foi escrito por alguém para a igreja, para uma comunidade de cristãos hebreus. E por isso tem esse nome. Quando o autor trata sobre estas coisas, ele está tratando sobre como deve ser a vida na igreja. Sobre como estes cristãos que pretendem ou que estão perseverando na fé, mesmo aos trancos e barrancos, como eles devem se portar. Deste modo, eu quero dizer que apesar da perseverança dos santos ser uma ação soberana de Deus e da sua glória, da sua graça e do seu poder, também é uma ação da responsabilidade humana. Nós temos a soberania de Deus agindo naquilo que nós não podemos fazer. Ele age na nossa salvação de maneira totalmente independente, de maneira totalmente soberana. Porém, no processo da caminhada cristã, nós somos convidados a nos tornar participantes deste processo. Deste modo, o autor ele está convocando os crentes a desenvolver a sua fé, a cultivar a sua perseverança, a sua fé, a sua santidade. E primeiro, curioso que ele trata disso no contexto da igreja. Observe então como ele vai falar sobre fortalecer as mãos que estão enfraquecidas, sobre fortalecer os joelhos que estão vacilantes. Atente para o texto e perceba que ele está dando mandamentos recíprocos para que os crentes tratem-se e cuidem-se uns com os outros, para que não haja entre eles nenhum tipo de guerra, para que eles vivam em paz, porque a paz e a santificação precisam caminhar juntos. E deste modo eu estou querendo dizer que Deus não pensa a santidade como sendo aquele que se afasta da comunidade, vai para a torre de cristal e fica lá jejuando escondido no quarto durante 72 semanas. Não. A santidade como nos é apresentada aqui é uma santidade em comunidade. É uma santidade em conjunto. E ainda voltando um pouco para o versículo número 12, observe como no versículo 12 e 13, a impressão que o autor nos dá é de os crentes ajudando uns aos outros a terminarem a caminhada. E foi por isso que no início do sermão, eu falei sobre o personagem do livro Sam carregando o Frodo nos braços. Ele disse, olha, eu não posso carregar o anel por você, mas eu posso carregar você.
Já pensou isso no contexto da igreja? Meus irmãos, meu irmão, eu não posso resolver o seu problema. Eu não posso sarar o seu pecado. Eu não posso curar a sua doença, mas eu posso ajudar você. Eu não posso carregar o seu fardo, mas eu posso lhe carregar. Eu não posso fazer por você, mas eu posso estar ao seu lado. Isso é igreja. Isso é comunidade. E isso é parte do processo da santificação e da perseverança. Os santos perseveram juntos. Observe então, versículo de número 15, quando ele vai falar, cuidem, está no plural, cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. O cuidado recíproco dos irmãos, cuidando das emoções uns dos outros, cuidando dos relacionamentos, se lapidando e se moldando, tendo cuidado para que ninguém se amargure com ninguém. Isso é igreja. Poxa vida. Isso é igreja. Isso é santidade. Isso aqui é perseverança. Isso aqui é comunidade. E por fim, a perseverança dos santos ela deve ser cultivada na vida piedosa. Não apenas na comunidade, mas também no trato de mim comigo mesmo. Os versículos finais que nós lemos, 16 e 17. Que não haja nenhum imoral ou profano, como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado, e não teve como alterar sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. E com isso, eu quero dizer que nós devemos ter cuidado de nós mesmos. Eu falei até agora sobre a soberania de Deus, sobre como Deus opera em nós a despeito do nosso pecado, a despeito da nossa natureza pecadora. Mas cuidado, porque isso não nos dá licença para pecar. Nós devemos nos lembrar de Esaú, que por um segundo de prazer, por um segundo de satisfação, por uma coisa temporária, ele vendeu a bênção da sua primogenitude. E depois nada que ele fez pode recuperá-la. E eu não estou falando com isso sobre perca de salvação. Eu não estou falando sobre isso. Mas eu estou falando que aqueles que amam a Jesus, aqueles que querem ser e que são, de fato, filhos de Deus, nascidos de novo, precisam buscar boas obras, santidade, abster-se da imoralidade e do pecado. Nós precisamos fazer guerra contra o pecado. Nós precisamos fazer guerra contra o pecado. E João Calvino, ele diz assim, ainda nas Institutas: o Senhor começa e completa a boa obra em nós, enquanto que a sua graça incita a nossa vontade para amar o que é bom e apegar-se a Ele, e a querer buscá-lo e entregar-se a Ele, e que este amor, desejo e esforço não desfaleçam, mas que durem até concluir a obra. E, finalmente, que o homem prossiga constantemente na busca do bem e persevere nela até o fim. Eu gostaria de fazer algumas aplicações para a nossa vida diante disso tudo que nós ouvimos. A primeira aplicação que eu gostaria de fazer é bem direta. Se porventura você ainda não começou essa jornada rumo ao céu,
Se você ainda não começou a trilhar esse caminho rumo a Cristo, rumo à eternidade, eu lhe convido hoje a dar o primeiro passo. Arrependa-se dos seus pecados. Deixe a sua vida antiga e renda-se ao senhorio de Cristo. Você tem Cristo Jesus como testemunha fiel, que com o seu sangue comprou para Deus povos de todas as tribos, reinos, línguas e nações. Você tem o testemunho de centenas de pessoas que viveram a sua vida devotada a Cristo e morreram por amor a Ele e nunca se arrependeram disso. Você tem o testemunho dessa igreja, onde tem pessoas que estão lutando até o sangue para servir a Jesus. E nós não nos arrependemos. Então, essa noite eu lhe convoco a render-se a Cristo. Renda o seu coração a Jesus. Agora, se você já começou essa caminhada na estrada, talvez há muitos anos, ou talvez apenas há alguns meses. Se você talvez seja um crente velho, que já é crente há muitos anos, de cabelos brancos, talvez membro fundador dessa igreja, ou então você se converteu no último ano, não tem nenhum ano ainda, está na sala de discipulado. Tanto faz se você está em um dos lados, ou no outro, ou no meio do caminho. Mas se você mesmo estando aí, você já está cansado. Você tem sentido o peso da caminhada e os desafios que têm lhe assaltado dia após dia. Talvez você esteja pensando em desistir. Talvez você tenha vindo hoje para a igreja arrastado. Talvez só por obrigação. Ou talvez você tenha vindo pensando que essa é a sua última vez vindo porque você não tem mais paciência e não quer vir mais semana que vem. Eu não sei, eu não faço a menor ideia. Mas uma coisa eu sei, que Deus trouxe a esta igreja, esta noite, essa palavra de ânimo. Deus trouxe essa palavra de ânimo para o seu coração, para os nossos corações. Sinta-se essa noite aquecido, renovado, revigorado. Por que não dizer abraçado? Deus está preocupado com os seus filhos. Ele testemunha isso. Ele nos preserva. E Ele está colocando uma igreja ao seu redor para ajudar e cuidar de você. Você não está só nessa caminhada. Você não está só nessa caminhada. Portanto, não desista. Amanhã, comece a sua semana com uma perspectiva diferente. Comece a sua semana pensando, olhando a vida com novos olhos. Perceba que você está numa jornada que ela é árdua, mas que o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E que na igreja, no meio do povo de Deus, você tem uma família que está aqui para te ajudar a terminar a caminhada. Nas palavras de Sam, talvez a gente não possa carregar o seu problema por você, mas a gente pode carregar você. Nós somos uma família. Por fim, em O Senhor dos Anéis, Frodo não foi capaz de sozinho terminar a sua jornada. Mas como eu falei no início, os filhos de Deus são diferentes. O Filho de Deus, ele persevera. Deus preserva o seu povo em santidade. Pois o Deus que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Se você esquecer tudo o que eu falei até agora, lembre-se pelo menos disso. Eu encerro com as palavras de João Calvino no seu comentário aos Romanos. No seu comentário do livro de Romanos. Ele vai dizer: devemos permanecer firmes na confiança
de que Deus, que uma vez por todas, um dia nos envolveu em seu amor e jamais deixará de cuidar de nós. Vamos orar. Senhor Deus de graça, obrigado por teu amor. Obrigado, bom Pai, porque apesar de fracos, de cansados e de abatidos, o Senhor tem sido fiel, mesmo quando nós somos infiéis, porque o Senhor não pode negar a si mesmo. Bendito seja Cristo, Filho do Deus vivo, que morreu e ressuscitou, e garante com o seu sangue a salvação do seu povo, das ovelhas do seu rebanho. Senhor, nos perdoe nesta noite dos nossos pecados. E nos ajude, Senhor, a dar novos passos, a caminhar, alicerçados na sua graça, não nos méritos ou nos merecimentos, mas na sua graça. Porque é pela graça que nós somos salvos. E é pela graça que nós somos preservados. E é pela graça que perseveramos em santidade, para um dia nos encontrarmos contigo. Porque é isso tudo que nós queremos, Senhor. Tudo nos que nós queremos é conhecer Jesus e ser achados nele, Pai. Senhor, nos ajude a começar essa semana mais fortes do que na semana passada. Mais renovados, mais despertos, para vivermos numa perspectiva missional e tornar o teu nome conhecido. Nos ajude, Senhor. Nos torne parecidos com Jesus. Jesus a quem tudo pertence. Jesus por quem nós vivemos. Jesus acerca de quem nós falamos. Porque não é sobre nós, Senhor. Não é sobre o que nós podemos fazer. Não é sobre os nossos desejos, nem sobre os nossos sonhos. Mas é tudo sobre Jesus. É tudo sobre Jesus. Faça com que nossas vidas sejam sobre Jesus. E é no nome de Jesus que nós te oramos. E já te agradecemos. Amém.